Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação, direito da tecnologia e tecnologia e sociedade. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá, os nossos ouvintes. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Então vocês já sabem, estamos lá no e-mail, no podcast@segurançalegal.com, YouTube, Mastodon, Blue Sky, Instagram e TikTok também, né, Vinícius? Né, os ouvintes agora. A gente até acha que os nossos ouvintes, eventualmente, não são muito ligados no TikTok, mas tem algumas pessoas que seguem, que fazem comentários. É interessante, né? Uma outra. Pra bombar lá, tu vai botar umas dancinhas tuas lá, né? No nosso TikTok, né? Pode ser, quem sabe na próxima edição, né? Temos o blog da Brown Pipe, lá em brownpipe.com.br. Você consegue também se inscrever no mailing semanal e também a nossa campanha de financiamento coletivo lá no apoia.se/segurança legal. E a gente sempre conclama, né, que você, se puder, apoie esse projeto independente aí de produção de conteúdo. E hoje é um dia muito especial, porque nós estamos recebendo nosso querido amigo Paulo Renat, som de palmas. Depois da edição vai o som de palmas. E aí, Paulo, tudo bem? Fazer aqui, ó. Tudo ótimo, meus grandes amigos, Guilherme Goulart, Vinícius Serafim. Muito bom tê-lo aqui, cara. Para quem não conhece, o Paulo já participou do Segurança Algumas Legal em vezes. outras Algumas oportunidades, vezes. sim. Nós temos uma longa história, no meu caso, e acho que no caso do Vinícius também, de admiração do Paulo. O Paulo é um grande cara, hoje já doutor em Direito, Estado e Constituição pela UNB e também pesquisador no IRIS, né? O Paulo é autor desse livro aqui, que eu Parei estou que eu vou botar tu mostrando sozinho, aqui, Guilherme. Vinícius, Parei que daí né? tu mostra. Esse livro aqui, O Direito Achado na Rede, a concepção do marco civil da internet no Brasil. E o Paulo foi um cara que esteve muito ligado, assim, né, na formação, né, e naquele movimento, dá para se dizer, né, Paulo, de criação do marco civil. E eu acho que a tua participação, até pelas tuas últimas manifestações e também a tua participação atual na formação do ECA Digital, acho que vai engrandecer bastante o episódio de hoje, né? Porque, como vocês já viram, a gente vai falar sobre o ECA Digital. Eu acho que o primeiro ponto, Paulo, é explicar assim para o nosso ouvinte ou para a nossa ouvinte que eventualmente não saiba direito o que o ECA Digital, o que é o ECA Digital, e eu imagino que muitas pessoas efetivamente não saibam, né? Não foram ler a lei ou se inteirar do que ela é. Se você puder falar um pouquinho sobre o que é o ECA Digital e basicamente por que ela é necessária e qual é o problema que ela veio resolver. Guilherme, deixa eu primeiro parar de fingir costume, porque para mim é uma grande honra poder estar participando mais uma vez aqui do Segurança Legal e dizer que eu faço registro, viu? Então eu tenho anotadinhas. Foram 8 participações aqui no Segurança Legal. Primeiro um especial sobre o Marco Civil da Internet, lá em abril de 2014. Então a gente está fazendo aniversário agora. Foi dia 11 de abril de 2014 que foi ao ar. Olha só, e aí depois a gente falou de... 12 anos. 12 anos, É, né? 12 anos. isso. A gente falou depois de PL espião, FBI versus Apple, relatório da CPI dos crimes cibernéticos, baleia azul, WhatsApp no STF em 2017, que é o tema da minha tese de doutorado, agora que eu defendi ano passado. Criptografia é direito, o número 171, em 2018. E o 238, que foi o muito Zoom no Zoom. No Zoom. E teve os 8 episódios do Alfa Beta Criptografia, que é um especial que, enfim, vocês foram muito acolhedores aí, uma produção sobre criptografia, que a gente, na época que eu era do Instituto Beta Internet e Democracia, antes de eu entrar para o IRIS, a gente fez 8 episódios ali específicos sobre criptografia, uma ideia de uma cartilha em áudio que também está aí disponível. Ficou muito legal. Ficou muito legal. E que construir esse material, para mim, foi já uma preparação para o que seria a minha tese de doutorado. Então, eu preciso agradecer muito a vocês pela exigência de sistematizar o que eu precisava, né? Ter um espaço que me permitiu fazer essa sistematização me ajudou muito depois a poder concluir essa fase do doutorado na minha vida, que foi absolutamente um alívio imenso, enfim, abriu muitas portas também. É muito bom. A gente fica honrado por saber, assim, saber do impacto, né, que eventualmente tem algumas dessas coisas, né, Guilherme?
É claro que totalmente. o doutorado foi teu, né? Tu teve que fazer ele. Mas a gente fica feliz de ter participado pelo menos um pouquinho aí nessa tua conquista, cara. Não, o Porque é trabalho algo acadêmico ele é muito muito legal. solitário, né? O trabalho Aham. acadêmico tem muitos momentos de solidão, para o bem e para o mal. E para momentos bons e para momentos ruins. E quando a gente consegue ter esse diálogo, né, com pessoas que são igualmente interessadas no assunto, acho que é algo que ajuda bastante, né? Por isso tem tantos grupos de pesquisa e tal. E Uhum. nessas atividades coletivas, né, um dos temas que eu acabei encontrando foi o da criança e adolescente, já quando eu comecei a dar aula, quando eu comecei a lecionar, a primeira disciplina que eu lecionei foi Direito de Criança do Hum. Adolescente, para substituir uma colega que saiu da faculdade, onde eu ia começar a dar aula de responsabilidade civil. E aí apareceram lá, eu falei, pô, vamos, é um tema de direitos humanos muito importante. E eu tinha tido um pouco de conhecimento quando eu trabalhei com o Marco Civil da Internet antes, em 2009, 2010, e era uma das questões, né? Como é que a gente vai tratar disso no Marco Civil? Trata, não trata? E a escolha lá na época foi colocar na lei só uma remissão na parte da educação. Uhum. Né? Então, desde 2014 no Brasil é lei que a educação tem que integrar o ensino, né, da informática, não como uma disciplina apartada, mas integrada na matemática, no português. Mais uma promessa educacional brasileira que É. não está sendo cumprida a contento. Mas a gente chega agora, em 2025, com um passo inaugural, assim, pós-Marco Civil. Porque Uhum. o ECA Digital, ele é a primeira lei no Brasil, desde 2014, a primeira lei ordinária que é direcionada para regulamentar obrigações para a internet. Ah, mas e a LGPD? Proteção. Uma coisa importante sobre proteção de dados pessoais é entender que proteção de dados pessoais não é só na internet, Uhum. nem é só digital. A É. gente tem um legado de dados analógicos do Brasil que sempre foram tratados de uma forma descuidada e que também estão sob a proteção legislativa da Lei 13.709. Né? Muita gente não se deu conta disso ainda, mas em repartições públicas, em hospitais, em empresas, né? Tudo isso é muito importante e precisa ser cuidado. Então, é curioso, né? A gente fala de prioridade absoluta quando a gente vai falar de proteção de direitos de crianças e adolescentes. É um retroplanejamento, mas é uma felicidade, né? Uma coincidência feliz que tenha sido o primeiro passo desde esse marco como pedra fundamental do direito digital no Brasil, que foi o Marco Civil, né? A Constituição da Internet no Brasil. Uhum. Então, agora a gente tem a primeira lei. É como se a gente tivesse um espelho da Constituição de 88 e agora a gente chega no ECA, né, que foi depois de 1990. Então a gente vê que demorou bem mais, É. de É. 2014 até o ECA Digital, e boa parte da demora, boa parte da explicação dessa demora tem tudo a ver com por que outras leis não foram aprovadas antes. Né? Acho que isso Uhum. é algo importante de ter nesse contexto aí, né? Que não foi por acaso que demorou, não foi porque os deputados, não foi só porque os deputados não preconizam essa pauta. A gente teve forças específicas direcionadas para evitar que novas leis fossem aprovadas no Brasil com essa pauta. Né? Eu acho sempre importante lembrar o impacto que é uma mensagem contra o PL das fake news que foi publicada na página de busca do Google. Aham. Na Eu página lembro inicial, disso. né? A Aham. página inicial de busca do Google é um padrão, é um pico de Uhum. design gráfico para a web que os estudiosos sabem a quantidade de elementos que existem na página de busca do Google. É assim, é minimalista. Não tem publicidade, não tem, é só ali na página de busca do Google são só pouquíssimos elementos. Ela é limpa. E eles incluíram lá uma mensagem para o Brasil contra um projeto de lei. Isso nunca aconteceu antes, isso nunca aconteceu depois. Uhum. Então, o PL das fake news, né, a Lei de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, não foi para frente porque as empresas de tecnologia não deixaram ele para frente. E o ECA Digital conseguiu furar essa resistência, né, e conseguiu aglutinar
né, interesses de direita, da esquerda política, e as empresas ficaram de mãos atadas, não conseguiram construir uma mensagem social contra esse projeto, né, de proteção desse público, né, tão delicado. E a gente Guilherme, sabe, né? antes de tu seguir, deixa eu só fazer uma pequena observação aqui. Hum. Nós estamos com 2 doutores em direito para tratarmos sobre o ECA digital aqui. Não, mas Né? Nós estamos... Não, tem o nosso convidado, que é a estrela Claro. do nosso episódio, né? E temos... Tu também é doutor em direito, só para dizer... Eu vou estar dando um pitaco aqui da parte técnica, né? Mas só para dizer que nós temos 2 pessoas extremamente qualificadas para tratar sobre o assunto, sob a ótica do direito, que é o campo de estudo e tudo mais, vamos dizer assim, original dessa questão toda. Sim. Né? E aí entram as questões técnicas, obviamente, mas só para dizer que a gente não está falando aqui da boca para fora. Não, mas é que nos tá atinge muito bem no calçado. Final. Mas nos atinge, né, Vinícius e Paulo, assim, porque era isso que eu ia colocar, né? O direito não é algo que cai de um extraterrestre que vem aqui e impõe regras, né? O direito acaba sendo esse influxo de interesses dos mais variados, né, que se cristalizam na lei ali, né, Paulo? Mas o Brasil, ele segue caminhos, às vezes, muito interessantes, muito curiosos, eu diria, né? Primeiro, até se você quiser falar só um pouquinho, até para a gente não desviar muito da tua experiência no Marco Civil também, que foi, me parece, uma das experiências legislativas mais interessantes no mundo, né? Do ponto de vista talvez uma das primeiras, não sei, Paulo, dessa participação, né? Ou seja, era possível você participar, né? Que depois se refletiu um pouco também na LGPD, por meio dos debates públicos e toda aquela coisa, né? Mas o ECA Digital, ele vem na esteira de um vídeo na internet, né, feito por um influenciador, o Felca. Alguns até nomeiam a lei com o nome dele, me parece que é um certo exagero, embora a lei não tenha nome, né, mas assim, me parece que é muito mais tecnicamente, ECA Digital é mais correto. Mas assim, a gente entrou também eu diria, eu não chamaria de surto, talvez não seja a melhor palavra, mas assim, um interesse exagerado, mas né, fundamentado nesse assunto, que parece ter motivado a aprovação do projeto de lei que já existia. Esse é um ponto que acho que você pode destacar também, né? É importante, assim, né, voltando lá para a história do Marco Civil da Internet, tem um vídeo aqui, eu vou resgatar e vou mandar para vocês, de um cara fazendo um TED Talk, chama Joel Putnam, How to Crowdsource Your Laws. E esse cara faz um apanhado de várias experiências, vamos dizer assim, normativas, de tentar integrar a população nesse exercício de, com a internet a gente vai melhorar a democracia. E o que esse cara, ele faz uma lista, tipo assim, o governo dos Estados Unidos está ouvindo as pessoas pelo site. Mas aí tem gente que vai lá fazer bobagem. Mas o outro site fez isso. Não, mas na Islândia eles juntaram as pessoas para tentar ouvir falar da Constituição. Mas aí o que aconteceu? Quando chegou no parlamento, o parlamento bloqueou o texto, né? Então ele fala que você tem que ter legitimidade, capacidade de lidar com as informações que chegam. O que você faz tem que ter um impacto real, não pode ficar parado, o legislativo matar o negócio. Tem que ter uma estratégia e o que você está fazendo tem que alcançar as pessoas, tem que ter fama. E ele mostra que esses 5 atributos estão no projeto do Marco Civil da Internet no Brasil, que a gente conseguiu fazer uma lei ordinária ser aprovada com esses atributos, né, cumprindo essas características do sucesso, digamos assim. Mas aí tem um fator, né, da tramitação do Marco Civil da Internet que é absolutamente importante, que é o Edward Snowden. É importante entender que ninguém chama o Marco Civil da Internet de lei Snowden. Mas, sem o escândalo da NSA, o Marco Civil estaria travado sob as garras do Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados. Graças à denúncia do Snowden de que a Dilma estava sendo espionada, destravou a tramitação com a determinação dela de urgência constitucional para a lei tramitar,
A Câmara dos Deputados ficou travada por 5 ou 6 meses, foi de setembro até março. Aí, em março de 14, foi aprovado na Câmara, e em abril foi aprovado no Senado e foi sancionado na sequência do NET Mundial. Então, teve lá no Marco Civil a necessidade de não um vídeo, mas uma história bombástica que fizesse a coisa andar, mas antes disso teve todo um projeto. Espelhando agora para o ECA Digital, a gente teve um projeto de lei, se não me engano, 2328, de 2022, ou 2338, de 2022, que em 2022 já vinha com a proposta de tratar de uma proteção específica para crianças e adolescentes na internet. 2628. 2628. O 2338 é da IA, né? Isso. 2628 de 2022. Lá em 2022, foi proposto para essa proteção geral. Dispõe sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais no Senado, pelo senador Alessandro Vieira. Esse projeto chamou a atenção em 2024 ou 2023, se eu não me engano, com audiências públicas, e quando ele teve um texto proposto pelo senador Jorge Cajuru. Uhum. O relatório do Jorge Cajuru era tão trágico quanto uma tatuagem de rosto de celebridade nas costas. Sim. Era uma coisa assim pavorosa. A intenção era muito boa, mas o resultado causava uma certa repulsa. E a sociedade civil se engajou. Aí a gente tem relatórios do Instituto Alana falando por que aquele texto deixava crianças ainda mais vulneráveis. Aí a Coalizão Direitos na Rede se mobilizou. E aí, desde 2023, então, acho que dezembro de 23, teve essa mobilização, os especialistas continuaram em cima dessa proposta, e em 2024 ela melhorou absurdamente. O senador Alessandro Vieira, que era o propositor, né, voltou à carga, digamos assim, e aí em 2024 o texto foi aprovado no Senado com uma redação muito boa e chegou na Câmara. E lá ficou. Uhum. Ficou inerte desde o final de 2024. Tinha tentativas de movimentações, mas ele não andava. E aí a gente teve, então, né, o vídeo do Felca. Ele chegou em 10 de dezembro de 2024 e foi, né, encaminhado ali e tal, e estava parado na comissão de comunicação, estava lá. E aí veio, gente, o vídeo do Felca que fez as coisas andarem. Mas veja, ele foi uma reignição. Ele renovou o impulso de um projeto que já existia, que já tinha sido amadurecido. Inclusive, a gente foi numa reunião, a sociedade civil se reuniu com o presidente Hugo Mota, e ele, depois de muito esforço, nos recebeu e falou, tá bom, o que vocês querem melhorar no texto? A gente não quer melhorar nada, a gente quer que o texto seja aprovado. Do jeito que está, o texto não é nota 10, mas ele é um texto 7,5, que é muito melhor do que a gente tem hoje, que é 0 com tendência negativa. As crianças estão sofrendo prejuízo, adolescentes estão sofrendo prejuízo. A gente pode dizer que a gente está tendo uma nota menos 10 hoje em dia. Ir para um 7,5, né, no plenário tentar chegar em 8, é o que a gente precisa para agora. Com a lei com o vídeo do Felca, surgiram vários outros projetos, às dezenas, para tentar tratar de vários pontos, inclusive criminais. Né? Inclusive teve proposta de castração química de estupradores de crianças e adolescentes. E aí a gente falava, o pessoal, né, isso tem que entrar aí no PL 2628. A gente, olha, o PL 2628 é uma lei de responsabilização, primordialmente, das plataformas digitais. É para a Meta, para o Google castrarem as pessoas? Não, então não é aqui. Sim. Esse debate a gente vai fazer, mas em outro lugar. Então, teve uma estratégia
de criar um grupo de trabalho que ainda está funcionando para debater essa ruma de projetos sobre maior proteção de crianças e adolescentes, mas para a gente sair do saldo negativo, era necessária a aprovação urgente do PL 2628. Uhum. Então, essa foi a contribuição do FELCA, que, inclusive, se a gente for ler lá a lei 15.211, né, tem um artigo que, aí sim, com toda a propriedade, é possível chamar esse artigo de artigo FELCA, porque a redação dele não deixa, assim, nenhuma dúvida. São vedados aos provedores de aplicação de internet a monetização e o impulsionamento de conteúdos que retratem crianças e adolescentes de forma erotizada ou sexualmente sugestiva ou em contexto próprio do universo sexual adulto. Se isso aqui não é o conceito de adultização, eu não sei o que é. É feito para ele, Tá né? aqui. Para aquele caso, 23, né? para aquele caso. Um capítulo sobre publicidade em meio digital e está aqui inserido esse dispositivo, que isso aqui está escrito no artigo FELCA, é óbvio. Mas a lei traz muito mais coisas, muito mais. E aí é importante a gente sair desse binarismo, gosta ou não gosta do FELCA, a lei foi feita de urgência, não foi feita de urgência, os congressistas não sabem nada de internet, não sabem tudo. Não é assim, né? O mundo é mais complexo, a lei é mais complexa, e acho que chamar ela de lei FELCA é um argumento desleal com o trabalho que foi feito e é uma forma de reduzir a lei como se ela tivesse sido criada do nada a partir do vídeo, escrita, né, num papel apoiado nas coxas, assim, em cima da hora, entregue e aprovado. E não foi isso. Né? Teve todo um trabalho de muita gente antes. E aí tem o papel do FELCA, né? Do tipo assim, você pode não gostar do FELCA, enfim, não é a questão aqui, né? Mas assim, na minha experiência, eu acho que todos nós aqui notamos isso, o vídeo dele fez com que muitas pessoas refletissem, né, sobre como a internet se tornou, e eu acho que antes da gente passar para a questão da aferição de idade, que eu acho que é o coração técnico aqui da lei, mas a nossa Constituição já falava sobre a questão da proteção integral de criança, proteção integral, né, ou seja, das crianças e adolescentes, com a ideia de prioridade absoluta na proteção das crianças e adolescentes. Aí a lei, o ECA Digital, então, fala sobre responsabilidade compartilhada, né, entre família, Estado e empresas, que é uma coisa que em geral se fala, né, mas os pais não deixam os filhos, né? Não me parece, se puder falar um pouquinho sobre isso também, não me parece que é só uma questão dos pais. É também uma questão dos pais, mas não acho que pode ser somente resolvido com os pais, né? Mas talvez o mérito do vídeo do FELCA, e aí eu te pergunto isso, uma pergunta mesmo, né? Seria ter demonstrado, né, ou será que é ou não um exagero dizer que o ambiente digital hoje, o ambiente, né, de internet hoje, é um ambiente extremamente perigoso para crianças? É um exagero dizer isso? Não é um exagero. Uma das grandes mudanças que a gente está tendo agora no debate regulatório da internet, das tecnologias digitais, eu gosto de falar da sociedade da informação, é a migração do foco do conteúdo para o funcionamento das aplicações. Qual que é a diferença? Né? No Marco Civil, a gente estava preocupado assim, alguém posta um vídeo da Cicarelli. O problema é o vídeo. A gente tem que ir atrás de quem foi a pessoa que publicou o vídeo. Então, a gente vai dizer que o YouTube não é responsável, desde que um juiz diga, YouTube, esse vídeo é ilícito. O YouTube vai lá e remove e diz para o juiz quem foi que postou o vídeo. A gente vai atrás da pessoa e, nessa lógica, as pessoas vão parar de postar ilegalidades. O problema, hoje, que se percebe, não é as pessoas postarem as ilegalidades, é que as ilegalidades chegam para quem acessa a rede e chegam de forma prioritária, porque o modelo de negócio da economia da atenção privilegia aquilo que causa, né, a isca de raiva, o rage bait, e não só o rage bait, né, também coisas, o proibido, o que é instigante, o que é, né, tabu, as coisas que são, enfim, menos calmantes,
são privilegiadas na entrega pela lógica com a qual o algoritmo foi alimentado. Porque o algoritmo poderia ser feito para distribua conteúdos que faça com que depois de 10 minutos a pessoa pare de usar a internet. Poderia ter esse comando para o algoritmo encontrar, mas o comando é faça com que as pessoas usem esse sistema de um jeito que elas não parem de usar esse sistema. Aí vem a lógica do cassino, né? Então, e isso é perigoso para a gente, é perigoso para pessoas adultas. Mas a gente tem condições neurológicas, psicológicas, fisiológicas mesmo, de entender que, nossa, estou com sede, talvez eu precise parar para beber água, estou com fome, preciso parar para ir comer, né? Tenho que sair para trabalhar, tenho que interagir com minha família, tenho, enfim, que fazer alguma coisa para me divertir fora do computador. Crianças e adolescentes não têm o lóbulo, né, pré-frontal completamente desenvolvido, elas ainda não tiveram experiências sociais, elas ainda não têm responsabilidade familiar para que elas sejam demandadas a sair da lógica do cassino das redes sociais, a entender que um desafio de comer canela, de cheirar desodorante, de, enfim, põe a vida delas em risco. Não é só uma construção de capital social, é uma atividade perigosa, né? Ela não tem noção do risco ao qual ela está se submetendo. E aí os pais, gente, ninguém tem condição de saber o que as outras pessoas estão fazendo online, até porque a gente não sabe o que a gente está fazendo online. Eu faço uma pergunta aqui bem simples, bem... Quantas horas por dia você usou o Instagram na última semana? Ou no último mês? Ou no último... Imagina que um juiz te interpela, né? Ou um ladrão te interpela com a arma na cabeça, sei lá por quê, em que ficção distópica um ladrão perguntaria isso. Mas, né, quantas horas por dia você usou o Telegram, ou o Instagram, ou o WhatsApp no último mês? Você não sabe. O seu celular sabe. E essa informação que está no seu celular pode ser explorada pelo Instagram, pelo concorrente do Instagram, pelo seu aparelho celular, pelo seu sistema operacional, porque isso é um dado que pode ser vendido e explorado economicamente. Gente, quem vai concorrer com o Instagram quer saber o perfil de pessoas que ele pode extrair dessa audiência e concorrer. O ponto é que, para crianças e adolescentes, isso as coloca num cenário em que, veja, o privilégio, o que é preconizado é a atenção, não é a proteção integral dos direitos da criança e do adolescente. Direito a desenvolver plenamente sua personalidade, né? Nesses 6 anos da vida, dos 12 aos 18 anos, é um maremoto de hormônios, né? É um caos de mudanças em que a gente passa por várias coisas. E se isso está sendo exposto, né? A gente viveu isso quando a gente estava no 2º grau, né? Você tinha um problema na escola, qualquer que fosse, podia ser a sua paixonite, né? O seu crush, hoje os jovens falam crush, por uma, talvez até já seja cringe falar crush, mas, né? Provavelmente. Um jovem sente uma atração por uma jovem, ou uma jovem sente atração por outra jovem. Isso é um problema para ela na escola. Ela chega em casa, ela escreve no diário, faz um desenho, escreve um poema, mas em casa ela está longe do problema. Aí vai chegar na escola, vai ser sacaneado, fulano gosta de fulano, não sei o quê. Chegou em casa, acabou o problema, ele só volta a acontecer amanhã. Hoje não tem isso, essa superfície digital, né, até que eu chamo de hiperfície, ela intensifica os nossos contatos de um jeito que o bullying da escola, ele funciona 24 horas. E ele pode ser muito mais cruel. Então, a família tem ferramental limitado para proteger as suas crianças e adolescentes. Tem responsabilidade? Tem. Mas desde a Constituição Federal e também no ECA, essa responsabilidade é compartilhada. É responsabilidade da família, do Estado e da sociedade proteger integralmente, com prioridade absoluta, os direitos das crianças e dos adolescentes, deixando-as livres de qualquer violência, de qualquer violação dos seus direitos. Então, o que essa lei está fazendo agora é instando quem oferece serviços e produtos de tecnologia digital de informação e comunicação
a assumir o seu papel de responsável pelas crianças e adolescentes. Né? Aquela frase que ficou famosa com o livro da Hilary Clinton, que supostamente é um provérbio africano, né? Que precisa de uma vila inteira para criar uma criança. A família sozinha nunca foi assim, gente. Claro. No âmbito rural, nenhuma família criava seus filhos isolados. Os filhos brincavam uns com os outros. Os mais velhos de uma família cuidavam dos mais novos da outra. As mães se ajudavam, os pais se ajudavam. A gente perdeu isso, alguma coisa com a urbanização, mas a ideia aqui é valorizar a integração comunitária, não só a família, também a família. Não é tirar a responsabilidade da família, mas é cobrar que os outros também cumpram o seu papel. E também, né, você falou sobre o bullying é um dos problemas, né, entre dezenas ou centenas, sei lá, de problemas que podem existir aí, e aí a gente ainda tem uma outra questão que me interessa bastante, acho bem interessante no ECA Digital, que é a ideia do desenvolvimento progressivo da criança, né? Autonomia progressiva. Autonomia progressiva, né? Respeito à autonomia e desenvolvimento progressivo, que é aquela história de que você não é a criança e agora você é adulto, né? Você vai num processo de transição e veja, também você não vai proibir as crianças e adolescentes de usarem a internet, porque eles vão usar, eles vão precisar usar, vão precisar aprender a usar, inclusive, né? É um pressuposto de educação que eles aprendam a usar também, então eu acho que passa por tornar esse ambiente seguro. O tema é fascinante, né? Eu lembrei aquele livro do Philippe Arrier, do História Social da Criança e da Família, né? Ou seja, que é relativamente recente também, né? Em termos históricos, pelo menos, essa nossa preocupação, né, de tornar o mundo um lugar, né, positivo para as crianças. Mas vamos pular, que a gente tem bastante coisa para falar, né? A gente precisa falar sobre talvez uma das questões que mais demandaram atenção e preocupação, Paulo e Vinícius e ouvintes, e eu acho que uma preocupação, de certa forma, eu gosto de acreditar, talvez seja meio, né, poliana, assim, mas eu gosto de acreditar que a preocupação das pessoas é uma preocupação legítima, no sentido, olha, parece que os mecanismos de aferição de idade, ou seja, a gente vai ter que começar a verificar de fato a idade das pessoas para o acesso em alguns ambientes, parece-me, e algumas pessoas vão nessa linha, né, de que se isso for mal conduzido, nós podemos ter problemas graves de proteção de dados e de privacidade, né? Só que a questão da aferição de idade, ela foi, em primeiro lugar, pensada, né? Não me parece que o Brasil, assim, entrou correndo nessa história, então você tem coisas interessantes ali na lei sobre isso. Logo depois da lei, nós tivemos também o decreto, né? O decreto 12.880, agora logo depois não, mas de 18 de março agora, né? Que também fala sobre algumas questões relacionadas à aferição de idade. Como é que você vê isso, assim, né? Você acha que esse assunto está maduro? Tem a relação com lojas de aplicativos, mas também tem uma relação, acho que isso fica depois também com os próprios sistemas operacionais, mas assim, você acha que é possível aferir idade de forma segura, visando aí a proteção das crianças e ao mesmo tempo a proteção da privacidade e a proteção de dados das outras pessoas que eventualmente vão ter que se identificar nos mais variados ambientes e ambientes, às vezes, que elas podem, também de maneiras legítimas, não quererem se identificar, né? A gente sempre pensa, o sujeito vai lá consumir pornografia, vai ter que se identificar, né? Que não é nenhuma atividade ilegal, enfim. Como é que você vê esse grande problema aí? Não sei se tem uma resposta, Paulo, mas acho que você tem escrito, inclusive, nos últimos dias aí, e se envolvido também bastante nesse debate, né? A resposta simples é sim, é possível, né, fazer a aferição de idade de forma segura e com respeito à privacidade e à proteção de dados pessoais, né? A questão é o como. E aí, primeiro, né, acho importante a gente reforçar essa legitimidade das pessoas de fato quererem proteger os seus dados pessoais, quererem proteger a sua intimidade, quererem proteger a sua liberdade de expressão, que abarca o acesso à informação, né? Que livros que eu estou lendo, que sites que eu estou visitando, com quem eu estou conversando, que horas, sobre quais assuntos. Isso pode ser muito relevante para alguém que vai denunciar irregularidades,
pode ser muito importante para trabalhadores que estão organizando um movimento, pode ser muito importante para familiares que estão organizando uma surpresa para um outro familiar, pode ser muito importante para quem está comprando remédio contra uma doença, ou para quem está se preparando para uma gestação e quer garantir, né, o sigilo dessa informação, que é absolutamente de caráter privado, e seja uma legítima proteção. Então, isso é legítimo. O ponto é, e aí eu me valho aqui muito do que eu aprendi com a Yasodhara Córdova, né, que é uma sumidade, né, uma referência máxima quando a gente está falando em questões de segurança, de identificação. Aferir a idade não exige verificar ou revelar a identidade. A lógica aqui é a seguinte, vou usar um exemplo de velho de novo. Imagine, ou lembre-se, Guilherme e Vinícius, quando a gente ia às boates, anos 90, anos 2000, e aí, para entrar na boate, você dava ali sua carteira de identidade, ou a sua carteira de motorista, né? Ou a sua OAB, quando a OAB vem com todos os dados ali. Veja que você está entregando muito mais dados do que são necessários para a boate saber, para te deixar entrar, para saber se você é maior de idade ou não. É um documento oficial, reconhecido, né? Mas ele tem seu nome completo, nome do seu pai, nome da sua mãe, seu número de RG, seu número de CPF, seu número da carteira de motorista, quando que você tirou a carteira de motorista, que tipo de carro você sabe dirigir, desnecessários. Não seria mágico se a gente tivesse uma moeda, um chaveiro, que a gente pudesse ter recebido de um órgão confiável, né, uma moeda que tivesse de um lado um selo maior de 15, maior de 16, maior de 18, e do outro lado um selo da República, um brasão, que dissesse, se essa pessoa quiser entrar num lugar de mais de 18, ela pode. E aí o segurança não precisa saber quem você é, não precisa saber de nada, não para aferir se você pode entrar naquele lugar. Ah, é uma festa de graça, só quero saber se você é maior de 18, você mostra a moeda, você entra. E acabou. Até porque em ambientes físicos, né, desculpa te interromper, Sim. essas propriedades, esses atributos, né, de aparência, eles são auto-verificáveis, né? Você olha para uma criança e sabe que aquele ente ali, que aquele ser é uma criança, né? O ponto é que você tem pessoas mais velhas que aparentam ser mais novas e pessoas mais novas que, na verdade, parecem ser mais velhas, ou alguém que está ali na fronteira, acabou de fazer 18. Isso. Então, vai ter situações limítrofes e a gente usa documento para todo mundo. Claro, chega a gente hoje lá barbado, a gente provavelmente ninguém pediria documento nenhum. Era até lisonjeiro, né, para as pessoas mais velhas. Isso. Chegava na boate e pediu, o cara pediu minha carteira de motorista. Mas o Vinícius ia falar. Não, isso eu ia comentar, até a gente já está em pauta organizada aqui, um próximo episódio que a gente vai falar mais técnico, sobre justamente o que tu está falando, né? Que eu até ia brincar, tu disse, não seria mágico, eu dizia assim, não é mágico, é criptográfico, né? Porque, é matemático. É matemático, porque a gente tem protocolos já bem estabelecidos para fazer justamente isso, né? Tu ter uma identidade digital e tu poder apresentar parte dela para uma terceira parte, né? Ou seja, o governo pode emitir essa identidade, tu pode apresentar só um pedaço dela, um atributo dela, diretamente para uma terceira parte, e ela consegue verificar que aquilo é real, que aquilo é verdadeiro. E também nós temos protocolos que nos permitem apresentar derivações verificáveis, né? Que é justamente o que tu colocou. Eu não tenho que dar minha data de nascimento, mas eu só digo, eu tenho mais de 18, e eu tenho como apresentar isso. O imposto de renda agora, que está sendo responsável e já abriu o site do Leão para começar a preencher a declaração, tá? Você tem a possibilidade de clicar acesso com o GovBR. Quando você acessa com o GovBR fala, olha, para você entrar no site da Receita, eu vou passar esse atributo. Tudo bem? É aquela tela que todo mundo só clica e eu aceito? Mas se a gente for prestar atenção, para você acessar o app do Detran, para você acessar o app do Meu SUS, para você acessar vários aplicativos... Para assinar, para fazer assinatura digital. O GovBR fala, olha, você quer acessar esse serviço com
a minha chave fechadura aqui, beleza, eu vou revelar para eles esses dados, tá tudo bem? E aí a gente dá ok, sem muita criticidade, mas já está em funcionamento essa ideia de um terceiro informar para o serviço que eu quero acessar os dados que precisam. E aí, a gente, na Coalizão de Direitos na Rede, né, que é a organização da qual o IRIS faz parte, e são dezenas de outras organizações, ano passado, gente, em outubro, a gente fez uma nota pública sobre a implementação da aferição de idade a partir do ECA Digital, que foi aprovado em setembro. E o que a gente defendeu foi que a proteção de crianças e adolescentes na internet não tem que comprometer a privacidade e proteção de dados das pessoas, muito pelo contrário, porque senão a gente vai estar violando direitos das próprias crianças e adolescentes. Né? Então, aferir idade não pode significar identificar a pessoa. Se para entrar num site de mais de 18, para comprar um remédio, para acessar pornografia, para acessar informações sigilosas, sofisticadas, você quiser saber que eu sou eu, isso vai contra a lógica de proteção. Né? O sistema tem que validar só o atributo do sinal de idade, não a identidade nominal ou outros dados que possam indiretamente permitir essa desanonimização. Né? É que sabe, o que eu acho que acaba acontecendo, Paulo, é que a gente já está vendo alguns exemplos do uso de biometria facial, que é uma forma que você tem de aferir idade. De estimar a idade, né? Você vê... Exatamente. Você, acho que essa pessoa tem essa idade, deixa passar ou não deixa. Aí a molecada pinta a barba. Ou mesmo não só para tentar verificar a idade, né? Mas também para identificação, né? Também pode acontecer de tentar usar a biometria para isso. Agora, antes que o pessoal saia né, gritando, meu Deus do céu, não vou poder acessar o site sem me identificar, é bom que se diga que matematicamente também, e criptograficamente, que depende da matemática diretamente, né? Que é ciência matemática, a gente tem também, por isso que os Zero Knowledge Protocols, né, os protocolos de conhecimento conceito, zero, né, de prova de conhecimento zero. Ele permite justamente isso, que o Guilherme emite uma identidade para mim, eu me apresente aqui para o Paulo, né, dizendo, Paulo, eu tenho mais de 18, o Paulo não sabe quem eu sou, o Guilherme não sabe que eu estou apresentando minha identidade para o Paulo, então os dois, né, o Guilherme não sabe o que eu estou acessando, e o Paulo não sabe quem eu sou. Ele só sabe que eu tenho mais de 18. É isso, né? Vários sistemas estão usando essa exigência, se aproveitando dessa para pegar mais dados informacional, para coletar mais dados antes que descubram. Exato, e isso é um problema. Biometria facial, partilha de RG, CNH, cartão de crédito, análise de e-mail, tudo isso promove vigilância em massa. Tudo isso. São métodos que a gente, lá em outubro, falou, não. A solução tecnológica pressuposta na concepção do ECA Digital é o modelo do ZKP, né? A prova de conhecimento zero. Isso. É uma certificação criptografada, né? Um token, eu falei da moeda, né? Um símbolo. Galera que joga Pokémon Go aí, ou Pokémon de cartas, na verdade, tem o tokenzinho, que é um tazo, né, da nossa época. É uma moeda maiorzinha, que é um utilizador que quem vai acessar, no caso o Vinícius, aí ele prova, para mim, que ele está numa faixa etária. Eu só sei que ele tem mais de 18, eu não sei se ele tem 20 ou se ele tem 60. Ele prova que tem mais de 18, sem que eu saiba quem é o Vinícius. Para isso, esse sistema tem que ser baseado em software de código aberto e auditável. Tem que ser, porque senão o Vinícius fica dependente da vontade do Guilherme que está conferindo para ele esse token. E a gente não quer mais dependência tecnológica, mesmo que seja o GovBR, porque o GovBR é do poder público. Hoje, quem está no poder público é um dirigente, amanhã é outro. E pode ser pior do que o que a gente imagina. Então, o ECA Digital não diz assim, o GovBR vai garantir que todas as pessoas de forma criptográfica. Não, o GovBR fala, o ECA Digital fala, tem que ser desse jeito. Tem que ter. O GovBR é uma solução possível, mas a arquitetura
tem que ser descentralizada, os dados não podem ficar com um único agente. Porque e se é só o Guilherme, o que iam fazer? Iam atacar o Guilherme. Iam atacar o Guilherme economicamente, iam tentar subornar. É óbvio, o Guilherme está sentado numa mina de ouro de dados, se é só ele. O Guilherme é genial. E volta e meia acontece, né? O Guilherme é genial. A gente... Inventou uma solução elegantérrima, com baixo custo e alta eficiência para fazer aferição de idade. Tem uma startup. Meu amigo, está sentado numa mina de ouro, vão oferecer para o Guilherme um dinheiro que ele vai lavar a consciência dele nas águas do Caribe, meu amigo, e nunca mais vai mexer com nada disso. Então, descentralizar é medida de segurança para prevenir abuso de poder econômico e político. E a gente tem que focar em plataformas de risco, não em sistemas operacionais de dispositivos simples. Não é impressora, não é roteador. E aí eu falo do sistema operacional e das lojas de aplicativos. A violação de direitos de crianças e adolescentes não acontece na loja. Não acontece no sistema. Diga. Deixa com relação ao ponto que tu colocou antes, de que tem que ser aberto, a gente já tem um caminho, a gente já tem draft no IETF, tá? Já tem draft de RFC e tal, para tratar sobre credenciais verificáveis. Então a gente já tem um caminho bem interessante e que se a gente adotar uma coisa completamente diferente, a gente vai ter um problema de compatibilidade com sites de outros países. Tem que ser interoperável. Obviamente tem que ser interoperável. Fecha o meu parênteses. Pode seguir, desculpa te interromper. Não, você estava falando sobre loja, né? Você ia no caminho da loja e dos sistemas operacionais, né? Isso, é porque assim, a violação dos direitos das crianças e adolescentes não está acontecendo na loja de aplicativos, está acontecendo no aplicativo que está sendo vendido na loja, é óbvio. Isso é inegável. A violação não acontece no Ubuntu, no Debian, no Windows, no iOS. Mas aí a gente tem um lugar privilegiado para elevar a proteção das crianças e adolescentes. Volto lá para o argumento anterior de que a lei, impõe a essas empresas que exerçam o seu papel de proteção de crianças e adolescentes. Eles são parceiros. Eles não são o alvo da legislação. E eles são parceiros na medida em que valer a pena essa parceria. Então, vamos imaginar, né, uma ponte privada, uma ponte que está sobre pedágio, sobre concessão para uma empresa privada. E aí a polícia quer pegar bandidos. A polícia pode fazer um cerco na ponte. Ah, não, mas aí as pessoas vão evitar o meu caminho, vou receber menos dinheiro do pedágio, eles vão fazer outro caminho. A ideia aqui, você do pedágio, você que tem essa concessão, é colaborar com a segurança pública. Não é você que está cometendo crime, a gente sabe. A ideia é, você vai prender o dono da concessão, o presidente da empresa. Não é essa a finalidade. A finalidade é usar esse espaço privilegiado para apoiar as medidas de proteção, para viabilizar as medidas de proteção. E aí isso não vai ser feito em toda e qualquer ponte de todas as estradas do Brasil. Vão ser em grandes pontes, as mais movimentadas. Então vão ser os sistemas operacionais com mais usuários. Vão ser as principais lojas de aplicativos. Vão ser, por um exemplo prático, real. Uma juíza, semana retrasada, salvo engano, deu uma decisão exigindo que a Meta... Não, foi semana passada. Exigindo que a Meta exigisse das contas com mais de 29 mil seguidores que eles tivessem alvará judicial para monetizar conteúdo produzido com a participação de criança e adolescente. Por quê? Porque isso é trabalho infantil. Isso não é uma novidade agora. Trabalho infantil, desde o ECA, desde 1990, precisa de decisão judicial autorizando. Porque aí os pais vão dizer, olha, ele vai continuar estudando tal e tal hora, o trabalho tem esse risco, a gente vai mitigar esse risco assim, assim, assado, ele vai ter esse apoio e esse apoio. E ele vai ganhar tanto dinheiro suficiente que vai viabilizar esse apoio e os direitos deles estão garantidos. Aí o juiz olha aquilo e fala, beleza, isso está ok, isso aqui precisa melhorar, isso aqui não pode ser, se mudar isso aqui, está valendo, enquanto não, e etc. O juiz acompanha. A decisão foi para perfis com mais de 29 mil seguidores.
o problema aqui, gente, não é 29 mil, podia ser 20, podia ser 30, mas é o critério de pegar pessoas com relevância. A preocupação vai ser com programas de computador de relevância. Ah, mas eu posso fazer a minha própria distro a partir... Pode. E aí, se você estiver cometendo uma ilegalidade, você está cometendo uma ilegalidade igual alguém que vai num pequeno supermercado aqui e furta alguma coisa, e nem por isso a gente vai deixar de dizer que furto é crime, ou que roubo é crime, ou que agressão é crime. Não é porque pequenos delitos podem ser cometidos que a lei deixa de estar valendo e de ser importante. A gente vai para uma questão de capacidade de fiscalização, tem toda uma questão de como que a Agência Nacional de Proteção de Dados agora vai funcionar. Ela está ganhando novos servidores públicos, ela está ganhando uma nova estrutura interna que ela não tinha para dar conta dessa nova atribuição. Ela não exercia muito bem ainda a sua atribuição de proteção de dados pessoais, ganhou uma nova atribuição com o ECA e talvez na esteira da decisão do Supremo do ano passado sobre o artigo 19 ganhe mais atribuições. Mas, em resumo, o que a Coalizão de Direitos na Rede defende? Que modelos de prova de conhecimento zero convivam em soluções públicas e auditáveis com soluções privadas e auditáveis, e mais, que haja comitês consultivos e consultas públicas para fortalecer a atuação da NPD, para garantir que muitos olhos, com participação da sociedade civil, melhorem esse modelo sempre. O que a gente não quer? Atrelar idade à identidade. Não quer reconhecimento facial, não quer concentração de dados em grandes empresas. Então, a partir desse alerta, que está condizente com o que está no ECA Digital, a gente está em diálogo com o governo federal, a gente acompanhou a construção, a elaboração do decreto, e vem muito mais coisa por aí, gente. Estamos começando a conviver com o ECA Digital. O receio faz sentido, o que não faz sentido é entrar em pânico. Não entre em pânico. E também a gente, passeando aqui pela lei, mas eu lembrei disso porque eu li um dos artigos que você escreveu. O Paulo já escreveu, gente, 3 artigos de opinião lá no Tecmundo, vai ficar no show. 3, né, Paulo? 3, é. Lá no Tecmundo, um saiu essa semana agora, mas os outros 2 eram um pouco mais antigos. E uma das coisas que eu acho que é interessante falar também, né, lá no artigo 12 da lei dos mecanismos de aferição de idade, ele fala tomar medidas proporcionais, né? E aí algumas pessoas que não são do mundo do direito, e o que é totalmente, eu diria, compreensivo, né? Olha, mas o que é proporcionais e tal, e isso pode ser qualquer coisa, ou lê a palavra proporcional e passa por cima, né? A gente sempre fala isso em aula, né, Paulo? Aquela ideia de que não existe palavra inútil, né, na lei. Se você está lendo uma palavra na lei, ela está ali, claro que o nosso legislador pode errar, isso também não né, pode acontecer, mas as palavras são importantes, o nosso bisturi são as palavras, né, o nosso bisturi é a palavra. E aí no direito a gente está acostumado a fazer isso, e historicamente, desde o direito romano, a gente vem lidando com interpretação jurídica, né, mas mais modernamente, interpretação de textos legais, mas mais contemporaneamente a gente tem essa ideia de virada linguística, de filosofia da linguagem, e de colocar dentro dos ordenamentos. E eu estou fazendo todo esse introito aqui só para falar um negócio mais simples de jogar bola, mas assim, de colocar nos ordenamentos e deixar os ordenamentos, as leis de maneira geral, contendo cláusulas abertas que deem maior mobilidade para o sistema e para o ordenamento jurídico. Ou seja, a gente já passou daquela ideia mais antiga ali do século XIX, início do século XX, de que os códigos e as leis seriam uma totalidade imutável de previsões e que bastaria eu encontrar a fatispécie ali e colocá-la na lei e tiro dali a regra e deu e acabou, porque a gente viu que o mundo é muito mais complexo do que o legislador consegue prever. E ainda mais quando a gente começa a falar sobre questões tão complexas como essa, criptografia, aferição de idade, internet, proteção de criança, não faz bastante sentido, eu quero dizer, a gente deixar essas cláusulas abertas e essas que permitem essas avaliações, eu diria, mais valorativas, né? Então, por que isso tudo? Isso tudo para dizer, e aí já entrando mais na questão, o Linux será proibido no Brasil a partir de agora, né?
quando a gente olha para a palavra proporcionais, Paulo, eu acho que tem um campo bem importante, e pode parecer estranho para quem não estudou hermenêutica, mas parece que tem um campo ali que não está não proibindo o Linux, ou nem teria como proibir o Linux no Brasil. Me parece uma ideia um pouco precipitada, mas a preocupação é legítima, viu? Eu não afasto essa legitimidade das pessoas se preocuparem com esse tipo de problema. Se efetivamente vão proibir meu sistema operacional aqui, que eu tanto amo e uso, nossa, eu vou ficar preocupado mesmo. Né? Não, e assim, a gente sabe, é óbvio que a gente sabe, que eventualmente o agente público faz bobagem. Uhum. Né? Um juiz pode dar uma decisão ruim. A gente sabe que administradores podem, né, desenvolver políticas públicas de forma ruim. Isso a gente não está ignorando. Mas a lei traz balizas. Uhum. E é assim que funciona o Estado de Direito. Né? A lei vai trazer essas balizas para que essas medidas equivocadas tenham menos chance de acontecer, né? Para reduzir a expectativa cognitiva, a gente tem as expectativas normativas. Né? Então, quer dizer, a gente põe na lei o que é certo e o que é errado para diminuir a chance de acontecer o que a gente entende que pode vir a acontecer, sim, e que a gente entende que é errado. Então, lá na lei tem previsões, e no decreto agora tem previsões, e a NPD vai estabelecer mais regras nesse sentido, de que haja, né, efetivamente uma proporcionalidade, não só por parte dos atores privados, que vão ter agora que cumprir as suas obrigações, mas também por parte do poder público, quando for fazer, né, essa fiscalização. Então, o Guilherme falou do artigo 12, né, que os provedores de lojas, de aplicações, sistemas operacionais deverão, e aí você tem, né, essa previsão de uma atuação proporcional também lá no artigo 24, né, que os provedores de redes sociais deverão adotar medidas adequadas e proporcionais para informar e etc. E lá no artigo 33, que vai falar, os provedores de aplicação têm que observar a criança, né? o devido processo interno. Aí no parágrafo 1º, constituem medidas sancionatórias, entre outras, que se mostrarem adequadas, proporcionais e necessárias à gravidade da conduta. Aí você vai ter suspensão da conta, cancelamento da conta, comunicação. Então, assim, a lei, em vários aspectos, vai falar da governança, fala de tratamento diferenciado e proporcional, vai falar no 35 das sanções, para fixar a gradação da sanção, tem que ser observada proporcionalidade e razoabilidade, que é gravidade da infração, reincidência na prática da infração, capacidade econômica do infrator, finalidade social do fornecedor. Como assim finalidade social? Gente, vamos imaginar hoje. Eu odeio, tá? O Microsoft Teams. Mas hoje, se o Microsoft Teams estivesse violando direitos humanos fundamentais, que eu acho por existir. E eu acho que está. Não dá para proibir o Microsoft Teams no Brasil, porque ele cumpre uma função social. O poder público, em larguíssima escala, depende do Microsoft Teams para existir hoje. Então, não dá para proibir o Microsoft Teams. Não dá para proibir. O que a gente tem que fazer, então? Pô, é uma empresa gigantesca. Pode multar, pode exigir um plano de ação de como ela vai melhorar aqui, como ela vai melhorar ali. Estou dizendo, brincando, que está violando direitos, né, porque a gente tem uma imensa dificuldade, né, prática de usar o Microsoft Teams, mas vamos imaginar seriamente que uma distribuição grande de software livre não consiga, de fato, implementar um controle parental suficiente ou uma aferição de idade adequada. Nesse caso, se for uma distribuição realmente grande, não vai ter bloqueio da distribuição, porque senão isso vai bloquear o funcionamento, sei lá, de empresas públicas que usam essa distribuição, de pesquisadores que usam essa distribuição, de universidades. Então, assim, isso está na lei, está lá.
né, que na aplicação das sanções, a finalidade social do fornecedor e o impacto sobre a coletividade no que se refere ao fluxo de informações no território nacional é uma circunstância, além da proporcionalidade e da razoabilidade, que tem que ser observada para fixar a gradação da sanção. Artigo 35, parágrafo 1º, inciso 4 da Lei 15.211. Então, está lá. Se vai ser bem ou mal aplicado, às vezes vai ser mal aplicado, às vezes vai ser bem aplicado. E aí a gente tem recurso. O juiz decide mal, a gente recorre para o Tribunal de Justiça. Decide mal, a gente vai ao STJ ou a gente vai ao STF. E assim é o direito. Mas não foi feito de qualquer jeito. Tem uma preocupação sincera. E aí, o que eu acho que é o papel agora da comunidade tecnológica? Instar a ANPD, buscar o seu assento no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade, para dialogar com a Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais, para que seja levado em conta o ecossistema do FLOSS no Brasil, né? Do Free Livre Open Source Software no Brasil. Né? Programas de computador de código livre ou aberto. Tem que participar. Não é só ficar, né, aquela manchete do homem velho esbraveja com a nuvem. Né? Não, tem espaço para participar. Até de casa. Vocês podem se mobilizar todo mundo online, eleger um representante, e esse representante vai lá e faz o papel das vezes. Quer fazer com votação, faz do jeito que quiser. Democracia não é um jeito único de funcionar. Mas o ponto é, tem que exercer a sua cidadania, a sua participação e fazer essa voz chegar. Eu sou uma das pessoas que está tentando fazer essa voz chegar com razoabilidade. Tem muitas outras. Sérgio Amadeu é muito vocal nesse diálogo, por exemplo. A gente tem Alexandre Oliva. A gente tem vários expoentes do software livre no Brasil. Né? A IASO, né? A própria IASO. A IASO, né? Que eu já mencionei. E a gente tem, enfim, uma série de desenvolvedoras mulheres também que estão nessa disputa. E a gente tem comunidade trans preocupada com software livre no Brasil, porque eles sabem que, se depender do reconhecimento facial de um sistema proprietário, elas nunca vão ser reconhecidas devidamente pela câmera que faz a leitura facial do Apple ou do Android, etc. Então, precisa do software livre que vai estar... A gente sabe, e eu acredito, que a melhor solução para a aferição de idade depende de não só software aberto, mas software livre. Eu acho que é necessário para a melhor solução que a gente pode construir. E o desafio todo vai ser também lutar contra os interesses de empresas que já começam a se estabelecer também para vender mecanismos de aferição, né, de plataformas fechadas e que eventualmente monetizando, né, o que iria contra também todo esse ecossistema que está sendo construído de que, por exemplo, você não deve guardar, não deve armazenar os dados frutos dessas aferições de idade, né? Tanto é assim, o próprio Paulo também falou num dos artigos dele, está aberto, a gente vai deixar no show notes como sempre. A ANPD lançou também, há bem pouco tempo, um documento de orientações preliminares, mecanismos confiáveis de aferição de idade, é um documento um pouco mais técnico, sim, mas compreensível, né? Não é algo também, que traz 6 princípios, dá para se dizer, né? Não é princípios, né? Mas conjuntos de requisitos, que seria proporcionalidade, acurácia, robustez e confiabilidade, privacidade e proteção de dados, inclusão e não discriminação, transparência e auditabilidade, e por último, o que o Paulo falou aqui, interoperabilidade. Então, coisas já estão acontecendo. A gente já não estamos mais falando só sobre ECA digital. Estamos falando sobre ECA digital, estamos falando sobre o seu decreto regulamentador, estamos falando sobre o papel da ANPD, né? E no final das contas, Paulo, vamos lá também, né? É bom que tenha esse tipo de discussão mesmo. No final das contas, é bom que as pessoas estejam colocando seus argumentos e, eventualmente, mudando de ideia ou colocando ponderações, de repente. Qualquer um de nós aqui pode sempre mudar de ideia, né? Mas, assim, eu acho que é um debate... Parece que a gente está deslocando, fazendo debates importantes, né? Claro, quando construtivos, porque também a gente já viu aí algumas movimentações, assim, bem destrutivas, né? Que é uma coisa tóxicas. Meio... Tóxico, negócio, o ódio de internet, assim, é aquela coisa que foge da questão técnica, né, Guilherme? Eu acho que quando tu discute uma ideia, tu pode dizer que a ideia é ruim, pode dizer que a ideia é horrorosa,
né? Eu não preciso dizer que tu é horroroso ou que tu é um cara muito ruim. Mas assim, tu não é, tá, Guilherme? Fique bem claro, eu não tô... Obrigado. Porque, gente, eu não Obrigado. tô Não dizendo achei isso do que Guilherme. fosse. Não achei que fosse. Tá, então tá bom. Mas vai Agora, que, né? talvez que você pediu essa desculpa, talvez ele ache. Sei Mas lá, será que eu fiz alguma coisa? Mas a gente pode, eu acho que a gente pode tranquilamente discutir isso, até porque tem bastante, dentro do que o próprio Paulo colocou, né, de não só ser, por exemplo, software e protocolos abertos para fazer aferição de idade ou qualquer outro tipo de aferição de atributo da pessoa, né, mas também a necessidade de ser software livre. Aí nós vamos ter grandes discussões, né? Tipo, vamos adotar um software livre, vamos adotar uma solução de alguma empresa que vai vir oferecer, o GovBR vai avançar para um protocolo de Zero Knowledge aí para permitir esse tipo de coisa. A gente tem várias possibilidades, né, Paulo? Tem vários caminhos aí. E acho que todos têm suas vantagens, né? Alguma vantagem vai ter em todos eles, e em todos eles a gente vai ter alguma desvantagem, só que a gente vai ter que, de alguma maneira, discutir, chegar num ponto em que a gente diga, não, a saída melhor é essa aqui, com essas desvantagens aqui, mas a saída melhor é essa aqui porque, no geral, a gente ganha, a sociedade ganha, etc. Então, é uma necessidade essa discussão, inclusive uma discussão técnica, né, de como esse negócio vai ser implementado. Em episódios anteriores, desculpa, Guilherme, eu não vou deixar tu falar. Em episódios, não, tô brincando. Em episódios anteriores, é que o Guilherme deu uma respirada agora, se vocês fizerem no vídeo, você ouviu o Guilherme tentando, ele ia falar. Mas eu desisti. Não é só respirando, né? Ele ia falar. Mas a gente comentou em episódios anteriores justamente essa questão, em mais de um, na verdade, a gente estava discutindo essa questão da identificação de idade, a gente trouxe uma notícia que lá no Reino Unido eles estavam implementando uma verificação de idade para acessar sites, isso já tá gerando uma discussão aí no mundo afora, e a gente colocou, vai ser um problema, já lá a gente colocou, vai ser um problema se simplesmente alguém emitir uma identidade e entregar para um terceiro, e esse terceiro puder fazer a verificação e todo mundo puder saber de quem que eles estão verificando ou com quem que eu estou verificando, o GovBR saber todos os sites que eu entro, né? Então, esse tipo de coisa já vem sendo discutido, não só aqui no Brasil, já está, repito, na Inglaterra, essa demanda por verificação de idade veio antes daqui, antes do caso Felca. Né? Então, não são coisas, assim, alienígenas, né? Não são coisas que estão fora do planeta e nós estamos inventando a roda. Né? Tem um documento sobre a aferição de idade da Austrália, que começou a circular aqui no Brasil ano passado, muito completo. Legal. Muito completo. O que a NPD fez? A NPD foi no mesmo caminho. Primeiro, ela publicou um documento amplo sobre as possibilidades da aferição de idade. Depois, ela fez uma consulta, perguntando o que a gente poderia levar em conta para nossa aferição de idade. E depois, ela agora publicou suas orientações preliminares sobre a aferição de idade. Então, se você lê os documentos, você percebe, assim, a gente não está regulando, como o Brasil, a gente não está regulando no escuro, a gente não está ignorando o que está sendo debatido lá fora. Eu digo que o ECA Digital, ele se aproveita das experiências anteriores para dar um passo adiante no bom caminho. Por exemplo, a Austrália proibiu, como um todo, que crianças e adolescentes usem redes sociais. 16 anos, eu acho. Isso, a partir de 16. 16. O que o Brasil fez? Redes sociais, vocês decidam. Você quer ser frequentada por crianças e adolescentes? Ok, você tem que cumprir essa lista de obrigações e garantir que a sua rede seja adequada para crianças e adolescentes. Você não quer ter esse problema? Você acha que sua rede realmente não é feita para crianças e adolescentes? Então você tem a obrigação de garantir que adolescentes e crianças não usem sua rede social. Não é proibido, é permitido, mas a rede social tem que fazer uma opção e tem que se compromissar com essa opção que ela faça. Qual que é o seu modelo de negócio? Beleza, no Brasil aqui, quem quer fazer negócio faz assim ou faz assado. E não é proibir, porque se proibir, as pessoas usam redes sociais fora da Austrália,
enfim, vai ter evasões. O Brasil tem uma outra abordagem que eu acho mais complexa e mais adequada, até não só para a nossa realidade, mas para a realidade, né, da sociedade da informação. E aí parece, eu não vou dizer que, eu repito, eu acho que toda essa discussão é legítima, né? As pessoas, quando ficam preocupadas, devem efetivamente demonstrar sua preocupação. Mas sabe o que parece às vezes? Que algumas pessoas, elas não estão preocupadas com as crianças, em primeiro lugar, né? Que esse é um ponto interessante se a gente for pensar, né? Parece que algumas discussões não levam em consideração o fato de que você está tentando proteger crianças num ambiente que se tornou muito, muito hostil, né? Muito complexo, né? E também essas pessoas às vezes sequer estão preocupadas com privacidade. Às vezes parece que elas estão preocupadas mesmo é como a sua vida pode ficar um pouquinho menos confortável somente, sabe? Então você coloca o seu conforto acima desse dever da sociedade de cuidar das... Sabe aquela história que você vai no restaurante, tem uma criança chorando ou incomodando, enfim, fazendo barulho, correndo, e uma vez uma mãe falou para mim isso: olha, é dever de toda a sociedade, de todos nós, integrarmos a criança ali naquele momento do restaurante, né? Tolerarmos e eventualmente conversarmos, enfim, por quê? Porque ela está aprendendo a se comportar socialmente naqueles espaços sociais, né? E me parece que porque crianças, talvez algumas pessoas achem que não, mas crianças também são pessoas, né? São sujeitos de direitos, são titulares de direitos e pior, são muito mais vulneráveis do que a gente. Se para a gente já é difícil transitar, né, com toda a experiência e com toda a experiência mesmo que a gente tem de lidar com todas essas tecnologias, ambientes, as leituras que a gente faz, imagina para uma criança que está em formação e tudo aquilo, né? Então, eu acho que no final das contas parece que a proteção da criança ficou lá para trás, né? Com muitas dessas discussões, sabe? Então, eu acho que a gente tem que olhar mais para isso também, né? E tem algumas ladeiras escorregadias, né? Uma delas, assim, primeiro, eu acho que a gente tem que ter uma preocupação legítima em não aumentar ainda mais o monitoramento que já existe, Claro, né? claro, que claro. já existe na rede, né? Que é um grande problema, que pré-existente, né? Mas ao mesmo tempo entrar naquela vibe de, né? Se já, o pessoal já sabe, né? O Google já me rastreia, a Meta já me rastreia, todo mundo já me rastreia e já tem minha identidade, eu já estou logando em tudo quanto é canto usando o Facebook, o login federado aquele do Facebook ou do Google, ou até mesmo da Microsoft, mas a Microsoft deve estar bem atrás desses dois. Então, azar, já sabem quem eu sou, deixa eu me identificar, né? Eu não estou fazendo nada, eu não estou fazendo nada errado, então deixa que saibam onde é que eu vou, o que eu acesso e tudo mais, qual é a minha rotina. Então, há uma preocupação legítima aí com relação à privacidade, né? Um negócio desses mal implementado, uma solução dessas mal feita, vai avacalhar com a privacidade, mais ainda do que já está avacalhado, né? E acho que a gente não tem que aceitar, né, mais comprometimento da privacidade só porque já está bem comprometida, né? E ao mesmo tempo, sim, coisas tecnicamente mal feitas, soluções mal desenhadas, tanto no sentido de criação de protocolos proprietários, fechados, ou que não sejam livres, ou seja, que tu vai ter que pagar para poder implementar o raio do protocolo porque ele pertence a uma empresa ou outra. Tem chance de causar problemas com integrações com outros serviços, porque não é só tu ter a tua aplicação, ter a tua aplicação aqui no Brasil, né? A tua aplicação depende de outras aplicações, né, de infraestrutura, etc., fornecidas por terceiros. E dependendo do que tu está fazendo, né, tu pode provocar incompatibilidades e tudo mais com certas APIs, com certas integrações de outras soluções que tu vai trazer junto na tua aplicação. Então, assim, a gente tem problemas reais a serem tratados, mas eu acho que são tratáveis. Né? Acho que no final das contas é isso. É tratável, com uma boa discussão técnica, tanto na questão do direito, tanto com relação ao que diz a criptografia, a computação. Eu acho que a gente tem saída. Agora, claro, se começar uma discussão que foge ou ignora esses termos, ou faz uma seleção, né, pega um recorte seletivo, digamos assim,
né, da abordagem, aí é certo que nós vamos ter problemas e não vamos conseguir chegar a resultado nenhum. Né? Pessoal, eu acho que foi uma conversa muito produtiva, como sempre é, né? A gente deixa então, Paulo, esses minutinhos finais aqui, segundinhos, como você quiser. Se quiser, você pode falar o que quiser. Se quiser contar uma piada, contar uma história, falar um poema, cantar uma música. Antes disso, ninguém tentou até agora. Não, ninguém tentou até agora fazer. Ele pode falar o que ele quiser. Ele pode falar pode, mas ninguém tentou até agora. Compre o livro do Paulo Renat, vai ficar lá no show notes, tem na Amazon, Direito Achado na Rede, a concepção do Marco Civil da internet no Brasil, tem Kindle e também comum, né? Não sei se você ganha aí, tá recebendo cheque depois dos direitos autorais aí. E, Paulo, muito obrigado demais, assim, olha, foi muito bom, volte sempre, os microfones, como você sabe, estão sempre abertos aqui, o dia que você quiser falar sobre qualquer coisa aqui, nos avisa que a gente marca aí, e você tem, as portas estão sempre abertas para você aqui, cara. Obrigado. Acho que minha última fala aqui vai retomar um dos nossos amigos e heróis aqui, né, o Danilo Doneda. Uhum. Uma das últimas coisas que eu aprendi com ele ainda em vida, né, era uma fala dele no evento com a Laura Scherter, a fala de que o importante dos dados pessoais é a gente entender que eles também têm valor no tempo. A cada dia, os dados pessoais coletados hoje vão ficando menos valiosos porque eles vão se desatualizando naturalmente. Seja porque o nosso dado de idade vai mudando, mas também porque o endereço vai mudando, onde você trabalha vai mudando, quanto você ganha vai mudando. Você vai deixando de corresponder àqueles atributos. Então, as empresas precisam sempre estar coletando dados novos. Então, quando a gente cessa o vazamento, né, não é porque teve um vazamento na nossa casa que a gente não vai fechar nunca o vazamento. A gente tem que fechar, né, e cuidar do que vazou. Mas, então, sempre é momento, nunca é tarde para a gente, né, encerrar uma violação de direitos. Então, acho que não é porque as empresas já têm acesso hoje que a gente tem que continuar permitindo isso para sempre, não é porque governos autoritários, né, fazem coisas erradas que a gente tem que permitir e aceitar isso para sempre. E eu acho que essa lei vem nesse sentido, de estancar algumas violações de direitos que têm sido cometidas em relação a dados pessoais de crianças e adolescentes, em relação a muitos outros direitos, né, direito à saúde, direito a um lazer protegido, direito à convivência com familiares e amigos, etc. E, enfim, é um prazer também poder compartilhar essas palavras aqui com vocês. Fico sempre muito envaidecido, porque eu sou um fã, um ouvinte do programa. Preciso agora só retomar mais nossa participação lá, minha participação no Telegram do grupo lá dos apoiadores do Segurança Legal. Quem manda um abraço aqui, que é um grupo de altíssima qualidade lá. Mas é isso, gente, um forte abraço aí, enfim. Valeu, sempre muito satisfatório. Eu sempre falo, a gente teve agradece, muita sorte, né, de formar um grupo tão bacana lá, o pessoal, os debates são sempre tão legais, assim, parece que é um ambiente, às vezes, até de você encontrar um certo conforto, assim, né, então, nos encontramos lá também e agradecemos a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima! Tchau!